Capítulo 19. Os fins de semana eram uma espécie de feriado no hospital, mesmo que fosse apenas pela sensação de que saíamos da rotina. Após a manhã de sábado, não havia terapias, embora às vezes, caso uma paciente começasse a criar problemas, ela poderia ser colocada sob contenção para sua própria proteção e das outras, mas para fazer isso não precisava de mim ou de Morgan. Tecnicamente, estávamos de folga a partir do meio-dia de sábado, apesar de um de nós estar sempre à disposição caso surgisse uma emergência. À tarde, a rotina estupefaciente era amenizada. Na sala do dia, a capa que cobria o piano que ficava a um canto era retirada e uma das funcionárias tocava algumas canções populares. Às vezes, as pacientes também tocavam, aquelas que não iriam danificar o instrumento. A pianista tocava músicas dançantes e as pacientes podiam dançar uma com as outras ou sozinhas se preferissem, como faziam muitas, mexendo o corpo no ritmo da música, perdidas em algum mundo habitado por suas mentes. Era como se bonecas ganhassem vida, rostos sem expressão adquiriam vida, expressões taciturnas ficavam alegres, olhos sem vidas pareciam brilhar. O lugar se enchia com um burburinho que alegrava o coração e me convencia de que o tratamento moral estava certo. Se tratássemos aquelas pobres mulheres com bondade e nos esforçássemos para engajá-las na vida real, elas reagiriam tornando-se muito mais humanas, mais parecidas com as criaturas saudáveis que haviam sido e teriam mais chances de se curar. É claro que nem tudo corria a mil maravilhas. Havia sempre uma que se entusiasmava com a dança, com a liberdade e o barulho, e acabava dando trabalho ou ficando histérica. Às vezes, uma tombava no meio do salão, levava a uma discussão e até mesmo a uma luta. Havia brigas para decidir quem tocaria e também sobre as músicas a serem tocadas. Tudo isso servia de munição para Morgan quando eu arriscava sugerir algum tipo de melhora em relação à maneira como as pacientes eram tratadas. Ele argumentava que isso era possível por um período de tempo, mas sempre acabaria em lágrimas. No domingo de manhã, realizava-se um serviço religioso na capela do hospital, ao qual todos deviam comparecer, tanto funcionários quanto pacientes. O próprio Morgan lia o sermão, com um tom de voz que mais parecia um zumbido, e tenho certeza de que era calculado para não despertar emoções na plateia, mantendo-se em um nível administrável. Fazia isso tão bem que seu discurso era sempre pontuado por roncos de internas. Depois, cantávamos hinos com o acompanhamento de uma das atendentes no órgão. Os favoritos eram Shall We Get at the River and the Rock of Ages. Havia certa displicência na maneira como eram apresentados, muitas das mulheres exageravam no tom e outras eram tão desafinadas que proporcionavam uma infinidade de segundas vozes. O almoço era guardado com ansiedade, pois as pacientes recebiam sopa de verdade e carne decente, não em grande quantidade, mas pelo menos não era gordurosa ou rançosa como dos outros dias, e vinha com alguns legumes. A refeição transcorria em meio a conversas animadas, não apenas por causa da boa comida, mas também em antecipação pelo que viria a seguir, pois as visitas eram permitidas. Nessa ocasião em especial, era como se o entusiasmo dominical das pacientes tivesse contagiado o próprio Morgan, pois ele parecia aguardar ansiosamente a avaliação de Jane Pomba. Eu seria capaz de jurar que até seu bigode parecia eriçado com expectativa enquanto caminhávamos pelo corredor. Ele parecia um animal ansioso para devorar sua presa. Quando entramos no quarto, Jane estava sentada em uma das poltronas. Ela se levantou desajeitadamente, cumprimentou-o. Morgan respondeu com um aceno de cabeça e depois olhou ao redor, examinando a arrumação do quarto, os quadros, os móveis, as poltronas, a mesa e o tapete gasto. Muito bem, isso sim é uma surpresa. Não tinha ideia de que estava administrando um hotel de luxo. Não tinha realmente a menor ideia. Consegui sorrir um sorriso amarelo. Era melhor aceitar seu senso de humor do que desafiá-lo, o que poderia irritá-lo e deixá-lo ainda mais ressabiado em relação à pobre Jane. Observei-a à procura de sinais de nervosismo e fiquei aliviado por ver que parecia calma.
o que contrastava vivamente com a turbulência que eu sentia em meu peito. Mas era sempre mais difícil depender de outra pessoa. Nunca se sabe quando ela poderá nos decepcionar. Morgan acenou para que Jane voltasse a sentar e sentou a poltrona à sua frente, sorrindo. Dr. Shepherd me disse que fez progressos maravilhosos com o novo tratamento. O sarcasmo parecia escorrer de sua voz. Senhor, fiz o possível para melhorar, disse ela inocentemente, como se confiasse nele. Permaneci em pé atrás de Morgan, onde ele não podia ver que eu estava de queixo caído. Nunca imaginei que a humildade poderia ser considerada uma das qualidades de Jane. Muito bem, então. Quero ouvi-la. A leitura. Jane olhou ao redor como se procurasse algo apropriado. Sobre a mesa estavam os volumes das obras completas e Grandes Esperanças. Aproximei-me da mesa e peguei o último. Que tal este, Jane? Poderia ler um pouco deste livro para o Dr. Morgan? Sim, senhor. Posso tentar. Ela olhou docentemente para Morgan. Mas o senhor terá de perdoar qualquer erro, senhor, pois aprendi há pouco tempo. Morgan assentiu com a cabeça. Era evidente que imaginara um desastre. Entreguei o livro a Jane, ela abriu na primeira página e começou. Sendo o sobrenome do meu pai Pirith e meu nome de batismo Philip, quando menino, sua voz era clara e ela lia com ótima entonação, algo especialmente inteligente, coisa que não havíamos ensaiado juntos. Foi o tropeço aqui e ali diante de uma palavra que ela depois corrigia, ou uma pausa para olhar melhor para o livro, os lábios se mexendo em silêncio como se estivesse tentando soletrar antes de prosseguir com a leitura. Olhei para Morgan de relance e notei que o ar pretensioso ia sendo substituído aos poucos por algo que parecia admiração. Podíamos ouvir as vozes e risos dos visitantes que tinham acabado de chegar de barco lá fora, o que de certa forma ampliou a tensão silenciosa que tomara conta do quarto. Jane, porém, parecia não se dar conta de tudo isso. No fim do primeiro parágrafo, ela fez uma pausa e olhou para Morgan. Ele acenou com a mão. Continue, minha cara, continue. Por um instante me perguntei se ele estaria suspeitando de alguma coisa, mas Jane soube lidar com a situação perfeitamente, não conseguindo evitar, ou assim pareceu, um pequeno sorriso de triunfo, como se estivesse satisfeita consigo mesma por estar lendo para ele, e depois tropeçando na palavra seguinte, demorando um pouco, obrigando Morgan a inclinar o corpo para a frente na expectativa de tê-la apanhado, e depois prosseguindo, confiante como se tivesse conseguido dominar a palavra. Depois de mais algumas linhas, ele ergueu a mão. Já chega. Gostaria de ouvi-la lendo outra coisa, se não se incomodasse. Senti que o coração veio parar na minha boca. Jane olhou para mim ansiosa. Isso era exatamente o que esperávamos que não acontecesse, que ela precisasse depender do truque da lombada. Naquele momento, não entendi se Morgan queria que ela lesse outro trecho de sua própria escolha ou se pretendia pegar o livro e escolher ele mesmo outra passagem. Antes que eu tivesse a chance de descobrir, ouvimos uma batida na porta. Entre, disse Morgan, com certa impaciência, evidentemente aborrecido com a interrupção. A porta se abriu e a cabeça de Eva surgiu na abertura. Ah, Dr. Morgan, eu não sabia que estava aqui. Pois bem, eu estou. O que você deseja, garota? Perguntou ele rispidamente. É com o Dr. Shepherd que eu queria falar, senhor. Algum problema? Perguntei. Ah, não, senhor, respondeu ela sorrindo. Nenhum problema. É que o senhor tem uma visita, uma moça. Fiquei de boca aberta, sem saber o que dizer. Senti as pernas bambas e a cabeça rodando. Pensei que fosse desmaiar. Uma moça? Sim, senhor. Ela está esperando lá embaixo, na sala de estar dos funcionários. Fiquei paralisado. Não conseguia falar ou me mexer. Morgan virou-se na poltrona e olhou para mim. Vá lá, homem. É melhor ir falar com ela. Mas... gaguejei. Ele acenou com a mão, dispensando-me. Não se preocupe conosco, homem. Posso cuidar de tudo sozinho. Vá, não deixe a moça esperando. Ele falava como um pai indulgente.
Consegui me mexer e caminhar até a porta com passos que lembravam de um homem acorrentado. Foi só quando já estava saindo pela porta é que me dei conta do olhar de Jane, como se ela estivesse gritando: "Por favor, não me abandone." Eu não poderia sequer pensar nela agora. Jane e seu futuro de repente passaram a ser o menor dos meus problemas. Dei um sorriso amarelo e fui embora. Do lado de fora, Eva estava esperando por mim, em pânico, e eu a segui. Quando chegamos ao pé da escada, tive vontade de virar na direção da porta da frente e sair correndo. Mas tão logo me ocorreu esse pensamento, logo foi descartado. Correr para onde? Não havia como fugir. Eu estava em uma ilha. Quando Eva virou no corredor que levava para a sala de estar dos funcionários, eu parei e disse a ela: "Só um minuto." Eu estava tentando ganhar algum tempo, acalmar a respiração e colocar os pensamentos em ordem, encontrar uma saída. A moça disse como se chamava? Sim, senhor. Senhorita Adams. Acho que é esse o nome. Assenti com a cabeça. Bem, quem mais poderia ser? Nenhuma outra pessoa havia escrito para Shepherd desde que eu havia chegado ali e aparentemente ninguém mais além de Caroline Adams parecia saber que eu estava no hospital. Minha cabeça continuava girando. A descoberta seria inevitável. A mulher estava esperando que Shepherd entrasse na sala e sabia que eu não era ele. Eva achava que eu era Shepherd. Como conciliar aquilo? Eu precisava evitar que as duas me vissem ao mesmo tempo. Eva, está tudo bem. Você pode ir e retornar ao seu trabalho. Não vejo necessidade de ser anunciado. Se prefere assim, senhor? Sim, prefiro. Obrigado. Ela se virou e voltou na direção da escada. Tirei o lenço do bolso e enxuguei a testa. Eu estava suando frio. Quando chegou ao pé da escada, Eva virou-se e olhou para mim com uma expressão de preocupação no rosto. Sorri e, parecendo satisfeita com isso, virou-se e subiu a escada.